Sabe, o chão debaixo dos nossos pés parece tão sólido, não é? Tão imóvel. Mas e se lhe dissermos que isso é só uma ilusão? Pois é, a superfície do nosso planeta está, na verdade, sempre a mexer-se, empurrada por forças que nem imaginamos. Hoje vamos mergulhar fundo e desvendar a incrível história da tectónica de placas. Olhe para um mapa mundi por um instante. Já deu por si a pensar nisto? Repare na costa leste da América do Sul e agora na costa oeste de África. Parece que se encaixam, não é? Quase na perfeição, como duas peças de um puzzle gigante. É incrível, certo? Bem, esta observação tão simples é, na verdade, a primeira pista por um dos maiores segredos do nosso planeta. É isso mesmo, um quebra-cabeças, mas à escala do planeta inteiro. E a solução? A resposta para este encaixe que parece perfeito vai levar-nos numa viagem no tempo, para uma época em que o mundo era, bem, completamente diferente do que conhecemos. E a solução para este grande mistério tem um nome: Pangeia. Pense nisto. Todos os continentes que conhecemos hoje, a América, a Europa, a Ásia, a África, tudo junto, colado numa única e gigantesca massa de terra. E à volta, um único oceano imenso. Esse, acredite, era o nosso mundo há centenas de milhões de anos. Ok, então em 1913 apareceu um cientista, Alfred Wegener, que pegou nesta ideia e foi muito mais além. Ele não ficou só a olhar para o encaixe dos continentes. Ele foi à procura de provas e encontrou fósseis da mesmíssima planta, do mesmo animal pré-histórico em continentes que hoje estão separados por milhares de quilómetros de oceano. A conclusão dele foi revolucionária e na altura toda a gente se riu dele. A ideia era, os continentes movem-se, eles derivam. Isto leva-nos a uma pergunta gigante, não é? Se os continentes andam a flutuar por aí, que tipo de força, que motor, seria capaz de mover algo tão colossal? Uma massa de terra inteira? A resposta, como pode imaginar, não está à superfície, está bem fundo, debaixo dos nossos pés. Então vamos a isso. A superfície do nosso planeta, a que os cientistas chamam de litosfera, não é uma casca sólida e inteiriça. A melhor maneira de imaginar isto é pensar na casca de um ovo cozido que demos umas pancadinhas. Está toda rachada, certo? A litosfera é assim. Está partida em pedaços enormes, como lajes gigantescas. E são essas lajes, as famosas placas tectónicas, que carregam tudo, os continentes e também o fundo dos oceanos. E não estamos a falar de 2 ou 3 pedaços. A Terra está dividida em 14 placas tectónicas principais e depois há outras 38 mais pequenas. E o mais importante de tudo, nenhuma delas está quieta. Estão todas em constante movimento. Ok, então como é que estas placas gigantescas se movem? A resposta é que elas estão, literalmente, a flutuar. Imagine uma jangada num rio muito, muito lento. As placas são as jangadas. E por baixo delas está o manto, uma camada de rocha derretida, tão quente que se comporta como um líquido super espesso, tipo mel. Um mel que se move de forma incrivelmente lenta. E aqui está o motor de tudo. O núcleo da Terra é absurdamente quente. Esse calor aquece a rocha derretida do manto, lá embaixo. O que está quente sobe, certo? Como numa panela com água a ferver. Quando chega mais perto da superfície, arrefece e volta a descer. Este movimento circular constante chama-se corrente de convecção. E é este rio circular de magma que arrasta lentamente as placas que estão a flutuar por cima. Agora, se temos várias placas a mover-se sobre uma superfície esférica, é inevitável. Elas vão interagir, vão chocar umas com as outras, vão afastar-se e vão raspar umas nas outras. E é precisamente aí, nas fronteiras entre as placas, que toda a ação acontece. É onde se sente o verdadeiro poder do nosso planeta. Basicamente, há 3 maneiras principais como estas placas interagem nas suas fronteiras. Pense nisto como 3 tipos de dança. Elas podem chocar de frente, numa colisão, podem afastar-se uma da outra ou podem deslizar lado a lado. E, como vamos ver, cada um destes movimentos cria cenários completamente diferentes na superfície. Vamos ver. Primeiro, o choque, um movimento convergente. Quando 2 placas batem de frente, a terra que elas carregam tem de ir para algum lado. E esse lado é para cima. Enruga, dobra-se e forma montanhas gigantescas. O melhor exemplo, os Himalaias. Depois, o afastamento, o movimento divergente. Quando 2 placas se separam, abrem uma fenda. O magma do manto sobe para preencher esse espaço, arrefece e cria nova crosta. É assim que os continentes se rasgam, como está a acontecer agora mesmo em África, no Grande Vale do Rift.
E por fim, o deslize, o movimento transformante. As placas raspam uma na outra horizontalmente. Isto acumulou uma tensão incrível, até que, bam, a energia liberta-se de repente. É exatamente isto que acontece na famosa falha de San Andreas, na Califórnia. Quando falamos de pedaços do planeta do tamanho de continentes a colidir, a energia envolvida é algo que nem conseguimos imaginar. E isto não é só uma lição de geologia, não. Estes movimentos têm consequências muito reais, muito diretas e, por vezes, absolutamente devastadoras para quem vive na superfície. Pense no chamado Anel de Fogo do Pacífico. Não é por acaso que a grande maioria dos terremotos e vulcões do mundo acontecem precisamente ao longo destas fronteiras de placas. Estas zonas de contacto são basicamente as válvulas de escape do nosso planeta. É aí que a tensão se acumula e é libertada da forma mais violenta. E estes movimentos dão origem a dois fenómenos que, por vezes, as pessoas confundem. O terremoto, ou sismo, é o tremor da Terra, é a libertação súbita daquela energia que se foi acumulando. Agora, imagine que esse terremoto acontece não em terra, mas no fundo do oceano. O chão do mar sobe e desce violentamente. Isso empurra uma quantidade de água gigantesca, criando aquelas ondas enormes e devastadoras a que chamamos de tsunamis. E, claro, precisamos de uma forma de medir a força destes eventos. Para os terremotos, usamos a famosa escala de Richter. Mas atenção, é muito importante perceber que esta não é uma régua normal. A diferença entre um 4 e um 5 não é de 1, é muito, muito maior. É o que se chama uma escala logarítmica. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que cada número que se sobe na escala representa um abalo 10 vezes mais forte. Por isso, um terremoto de magnitude 5 não é só um bocadinho mais forte que um de magnitude 4, é 10 vezes mais forte. E um de magnitude 6 não é 20, é 100 vezes mais forte que o de 4. A energia dispara de uma forma brutal. E isto leva-nos a um paradoxo incrível, que esta frase resume na perfeição. O movimento das placas é de uma lentidão exasperante. Elas movem-se mais ou menos à mesma velocidade que as nossas unhas crescem, uns centímetros por ano. Mas atenção que este movimento lento vai acumulando ao longo de décadas, de séculos. Essa energia pode ser libertada em meros segundos, com uma força capaz de mudar o mundo num piscar de olhos. Portanto, a grande lição é esta. O chão que pisamos não é estático. O nosso planeta não é uma rocha morta no espaço. É um sistema vivo, dinâmico. Sempre esteve a mudar. E acredite, a sua história está muito longe de acabar. E esta viagem tem sido épica. Se recuarmos no tempo, vemos a Pangeia, o tal supercontinente. Depois, há cerca de 150 milhões de anos, partiu-se em dois grandes blocos, a Laurásia a norte e a Gondwana a sul. E mesmo esses blocos não pararam. Continuaram a fragmentar-se e a derivar lentamente até chegarmos à configuração dos continentes que vemos hoje nos mapas. E aqui está a beleza e o terror da tectónica de placas. É uma força com duas faces. Ao mesmo tempo que é destrutiva, causando terremotos e vulcões devastadores, é também uma força criativa. É a arquiteta por trás das montanhas mais altas do mundo, dos vales mais profundos e dos oceanos imensos. É ela que esculpe o nosso planeta. O que nos deixa com uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Porque este processo, ele não parou. Neste exato momento, enquanto falamos, os continentes continuam a sua deriva lenta e imparável. O mapa do mundo que aprendemos na escola não é a versão final. Então, a pergunta é, como é que será a Terra daqui a, digamos, 100 milhões de anos? Que novos continentes, novos oceanos, novas montanhas vão existir? A história do nosso planeta continua, literalmente, a ser escrita debaixo dos nossos pés.